E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Daniel aqui mais uma vez. Bom, hoje pessoal nós vamos trabalhar aqui um tema que é um tema assim, logicamente, às vezes quem é da área, quem conhece já algum tipo de maquinário, alguma coisa, é, pode achar que seja bobagem, né? Ou que seja de alguma forma chovendo molhado. Mas eu acredito que para a grande maioria das pessoas que estão fazendo o curso não conhecem todos, né, os tipos, né, de, por exemplo, máquinas agrícolas, no caso os tratores, né, primordialmente os tratores, a natureza deles, como é o que existe, né, na verdade, para assim se fazer as atividades as atividades de campo, né? Então, dessa forma, eu acredito que para a grande maioria de vocês, que eu sei que a grande maioria de vocês não é da área, né, está fazendo o curso por interesse, mas logicamente que nós não vamos tratar apenas dos tipos de tratores, que a ideia é justamente os tipos de tratores, que mostrar para vocês que tipo de tratores que existem, né? E também mostrar algumas ferramentas, né, que podem, logicamente, que até são do dia a dia da gente, né? Pode não parecer, mas um aparador de grama é uma ferramenta agrícola, né? Você utiliza justamente para fazer serviço de campo. Existem podadores, né? Que quem trabalha ou quem conhece, né? Mora em áreas de condomínio, sabe que esses implementos estão presentes, sim, no dia a dia, né, das pessoas, né, tanto no campo como na cidade, justamente para manutenção dos seus condomínios, manutenção das suas áreas de convivência, né, áreas de vivência, né, áreas que tem cercas verdes ou árvores, ou árvores de pequeno porte, arbustos, né. Então tem lá, você precisa de determinadas ferramentas agrícolas. Então, e a mecanização agrícola faz parte disso. Conhecer também essas ferramentas é importante, né, para a escolha e para a execução de um melhor serviço, por exemplo, certo? Então, assim, para começar, eu queria só, acho que está aqui do lado ou tá do lado, dependendo do tipo de gadget ou tipo de equipamento que você esteja usando, ou celular ou tablet, né, vai estar disposto ou do lado ou para baixo, não sei. Eu coloquei aqui a evolução, né, que se teve com relação aos tratores, né, porque parece que o trator ele só arrasta os equipamentos, né, e assim, o que diz que é um trator, né? Um trator é um objeto que, como eu falei em outros vídeos e em outros Google Sites, outros mapas mentais, é uma coisa que transforma energia química em energia de tração, né? Então, qual elemento que tem no trator que tem essa função? Que é justamente o que a gente chama de barra de tração, que é um equipamento lá que tem o pino, né? Para aqueles que conhecem máquinas agrícolas vão saber, tem um encaixe, né, que liga o implemento, né, o elo entre o implemento e o trator propriamente dito. É o que a gente chama de barra de tração, onde ali lógico, tem que ter uma grande resistência, né, física, né, mecânica ali, porque um equipamento ele vai suportar grandes pesos, grandes energias, né, principalmente com sentido contrário ao que está se fazendo a força, né? Porque o trator primordialmente, ele foi desenvolvido primordialmente para um equipamento de arraste, certo? Então, além disso, né, com a evolução, né, do trator e com os diferentes funções que foram atribuídas a ele, surgiu uma outra parte que tem também uma função bem determinante dentro dos tratores, que é justamente a barra de tração, não, a TDP, ou tomada de potência. O que é a tomada de potência? Ela, em determinados implementos agrícolas, eles vão funcionar acoplados, né, que a gente chama também, tem um negocinho que faz esse elo de ligação, que é o eixo, que é o cardan, né, o eixo cardan, que vai pegar
da TDP ao outro elemento do implemento, que é o caso, né, que ele vai transferir potência para o outro implemento. Então ele tem o motor dele, ele é autopropelido, ele tem o próprio vamos dizer, o motor que vai gerar o movimento dentro dele, como ele pode transferir esse movimento para um outro implemento através da tomada de potência, né, que é uma outra evolução que teve nos tratores a partir de determinada época, para justamente ter a transferência de potência e outros implementos poderem rodar. Por exemplo, uma distribuidora de calcário, ela vai utilizar vai precisar de uma transferência de potência, né? Além da barra de tração que vai puxar, ele vai também transferir, né, movimento, né, através das engrenagens, né, justamente da TDP e desse eixo cardan, né, do cardan que a gente chama, né, vai transferir também movimento para esse implemento, por exemplo, para rodar as pás, né, que vão fazer a distribuição do calcário ou do adubo ou o que seja, certo? Então ele vai ter esse movimento. Depois disso, também, logicamente, né, esse rapaz, o trator, né, ele também ganhou a parte hidráulica, né, que alguns implementos também funcionam com os elementos hidráulicos, né, que a gente chama o encaixe de 3 pontos, né? Então vai ter lá esse encaixe que vai ter uma regulagem, né, para justamente acoplar um determinado implemento. Outros implementos têm esse encaixe que justamente às vezes serve para elevar, né, determinados equipamentos, a parte hidráulica, né, que funciona com óleo hidráulico normalmente, né, como alguns outros tratores especiais, né, como retroescavadeiras, tem o óleo lá hidráulico que vai funcionar também para fazer determinadas funções, certo? Então, para os tratores, né, os tratores têm esses 3 principais aí mecanismos de transferência de energia, né? Então eles vão ter aí tanto a barra de tração como sendo principal ou primordial, né? A TDP, né, a tomada de potência, e também o sistema hidráulico que vai fornecer. Então, basicamente, os tratores eles têm esses 3 mecanismos que vão funcionar de alguma forma para transferir energia para o implemento. Então, logicamente que existem vários tratores de diferentes modelos e nós vamos apresentar aqui alguns tipos de tratores e também no final nós vamos falar de algumas ferramentas de uso cotidiano na agricultura que às vezes vocês não têm, por não estar nesse dia a dia, vocês não conhecem, tá certo? Então, era isso. Aproveitem aí mais um material, beleza? Grande abraço.